A diferença que existe basicamente entre lente de contato e clareamento, né, que tem muitos pacientes que procuram aí para fazer o tratamento, realmente é que você tem no clareamento uma mudança do tom do que existe no própria essência do dente, ou seja, o material, o substrato dentário vai permanecer o mesmo. Você só está retirando, removendo matéria orgânica que está impregnada ali na superfície do dente, na parte interna do dente. Então, o clareamento ele age externa e internamente no esmalte dentário e na dentina, proporcionando uma limpeza, como se fosse uma limpeza, um alvejante para remover aquelas sujeiras, aquelas imperfeições que ficam impregnadas da alimentação, de café, tudo que a gente se alimenta no dia a dia que pode conter algum tipo de pigmento. Quando o paciente nos procura com a intenção de clarear os dentes apenas, ou seja, de uma mudança apenas de cor, a primeira e melhor opção de tratamento é o clareamento dentário, tá? Nós nunca partimos para uma lente de contato num paciente que está procurando cor, tá? A lente de contato, ela realmente é um método mais abrangente, mais completo de tratamento, que vislumbra mudar outras características, como formato, textura, cor, espaçamento dentário, um pouco o posicionamento dentário, um pouco de dimensionamento, né, de sorriso e a cor, consequentemente. Então, o paciente que nos procura com a ideia de clarear o dente e que não consegue um resultado adequado, né, ou suficiente, satisfatório com o clareamento, pode sim fazer uma lente de contato, mas é uma complementação. Eu sei que existem dois métodos de clareamento, né? Uhum. Então existe o do consultório e o caseiro. Como que funcionam esses dois? O tratamento mais difundido na odontologia é o clareamento caseiro, tá? É o que tem, inclusive, melhor resultado, mais duradouro, é o clareamento, vamos dizer assim, mais completo, tá? A diferença do clareamento caseiro para o clareamento de consultório é que no clareamento de consultório você tem um resultado mais imediatista, tá? Você tem que usar produtos e métodos que clareiam, alvejam o dente, né? Limpam o dente, mas limpam ele com uma velocidade muito grande, porque é durante a consulta ali que acontece o processo, os efeitos do produto, tá? Então, quando você faz o clareamento caseiro, ele é um clareamento mais longo, ele é de maior duração, ele pode ficar mais tempo em contato com a boca. Ele é usado para pernoite, ele é usado principalmente, né, em situações que o paciente tem tempo para conseguir atingir aquele resultado e que a gente quer um resultado mais duradouro, mais completo e mais pleno, tá? Mais profundo, vamos dizer assim, tá? Então existe uma diferença bem significativa entre os dois. Quando você clareia no clareamento a laser, você tem resultados, por exemplo, vou casar sábado, tá? Então não temos tempo de fazer o clareamento caseiro, porque o clareamento caseiro dura em média de 20 dias. Então, se eu tenho um evento muito próximo ou algo mais urgente a ser tratado, o clareamento a laser, que é o de consultório, acaba sendo um tratamento mais imediatista, mais de resultado imediato. Porém, ele é mais superficial, ele não age tão profundamente no dente, tá? Existe uma diferença de concentração no produto, né? O produto que é usado no caseiro é um produto menos concentrado e o produto que é usado no consultório é mais concentrado. O produto de consultório, ele não pode ser utilizado em casa porque ele queimaria, ele levaria a ulcerações químicas, lesões químicas da gengiva, né, por queimadura, de tão agressivo que ele é, tá? Então, no consultório, quando se aplica, é feita uma barreira gengival, que é um processo que é bastante difundido, tem muita gente que conhece essa imagem do clareamento exatamente pela barreira gengival. É uma proteção ali da gengiva que é colocada só durante a consulta para que você aplique o gel e o gel não chegue na gengiva. Eu sou muito mais adepto e sugiro aos pacientes o tratamento caseiro como de primeira opção, pois o resultado acaba sendo mais longínquo, mais duradouro, mais estético, mais profundo, inclusive, gerando menos sensibilidade e menos riscos, inclusive, de lesão à gengiva, lesão por hipersensibilidade e esses processos. Sobre a sensibilidade dentária, nós temos que entender que o dente tem pequenos canalículos, tá? Eles são como se fossem caninhos, assim, que ligam a parte externa do dente até a polpa dentária, que é o nervo dentário, tá? Que é a parte mais sensível do dente. Quando você faz o processo de clareamento, você está tirando matéria orgânica que está imbricada, está dentro desses canaizinhos. E aí elas saem dali de dentro, clareando o dente, dando o efeito que você quer. O problema é que quando você faz isso, você deixa o canal nervoso totalmente liberado, totalmente limpo. E aí qualquer alteração de temperatura, acidez, em alguns casos até o próprio vento, assim que você entra em contato com a boca, já gera um pouco de sensibilidade. Então é por isso que o clareamento caseiro ele é mais tranquilo de ser feito, inclusive, porque por ser um gel de menor concentração, a gente consegue dosar melhor essa questão de quantos dias utilizar, qual tipo de efeito que você vai ter,
se tiver sensibilidade, interromper um dia ou dois. Então você consegue ir alternando o processo para ter resultados mais exatos, melhor resultado com menos sensibilidade. Durante todo o processo de clareamento, para impedir que esse processo avance da sensibilidade, para que não fique algo desconfortável, nós utilizamos dessensibilizantes, tanto no creme dental quanto produto realmente na moldeira. Tá? Então é possível aplicar produtos que revertem essa sensibilidade para minimizar esses efeitos. Tá? E lembrando que nem todo mundo sente sensibilidade. Tá? Tem alguns pacientes que são mais sensíveis e tem pacientes que não sentem absolutamente nada. Na realidade, pode se separar em mais ou menos em 70% a 30%. Tá? 70% dos pacientes não têm sensibilidade alguma e 30% apenas têm. Tá? Então, essa prolongação do uso e a sensibilização é um processo que ocorre só durante o tratamento, tá? Ele não perdura pós-tratamento. Então é possível controlar durante o tratamento e quando se interrompe, ela vai cessando lentamente com os dias. O tratamento de clareamento, ele é um tratamento que remove todas as pigmentações acumuladas durante anos na boca. Tá? Então o processo de escurecimento dentário, ele depende muito da sua dieta, depende muito da permeabilidade do seu dente ao escurecimento. Alguns dentes reagem muito bem a clareamento e outros dentes não reagem tanto. Tá? Geralmente os dentes que reagem mais rápido ao clareamento têm uma tendência a escurecer também mais rápido. E os dentes que demoram mais a dar resultado, geralmente ficam estáveis durante mais tempo. Tá? Mas em média, o retoque, né, do clareamento é indicado a cada 3 em 3 anos, 5 em 5 anos. Não é nada que você precisa fazer anualmente ou fazer com tanta frequência. Mas o retoque é apenas 1 semana ou 2 de uso. Tá? Enquanto um tratamento completo de clareamento geralmente se faz entre 20 a 30 dias de uso do gel, você, num retoque, você vai acabar fazendo ali de 1 a 2 semanas no máximo. Quando você faz o clareamento, ou seja, você tinha uma cor dentária lá, vamos dizer assim, que você nasceu, daí você desenvolve os dentes permanentes. Os dentes permanentes, eles nascem, eles erupcionam na boca a partir dos 6, 7 anos de idade, e você começa a ter esse contato com pigmentações. Então o seu dente tem uma cor natural, certo? Essa cor natural, até os seus 20, 30 anos, quando você decidiu fazer o clareamento, vamos supor, né? Eu tenho 30 anos de idade. Então, dos 5, 6 anos de idade até essa idade dos 20, 30 anos ali que você chegou, você teve um escurecimento por pigmento, certo? Então, quando você faz processo de clareamento, você tinha um tom bem escuro de dente, você clareou esse dente ao extremo, até o máximo que você conseguiu, e atingiu uma cor bonita, uma cor de sucesso ali do tratamento. Vamos dizer que você baixou em escala de cor, você baixou 5 tons, por exemplo, de cor, tá? Que é um resultado fantástico. Durante os próximos anos, ele vai voltar a escurecer, mas dificilmente ele vai chegar no mesmo nível do que ele estava inicialmente. É muito raro um paciente voltar até a cor original do dente. Então, a gente vê resultados, né, nós vemos no nosso dia a dia resultados bastante duradouros, bastante concisos ao efeito do tratamento. O tratamento do clareamento é, de longe, o melhor tratamento de maior sucesso pelo custo-benefício. Mesmo assim, como nós nos vemos o dia todo, todos os dias, né, você vê no espelho, vê foto e tal, nós acostumamos a uma imagem. Então é comum o paciente achar que o dente está escuro, mesmo não estando. Tá? Eu vejo pacientes que a gente faz o clareamento, atinge um resultado, o paciente volta depois de 3 a 4 anos com o mesmo resultado, sem mudança alguma de cor. E ele está se queixando que o dente está escuro. E numa repetição do clareamento, nós devemos lembrar que o tom do dente que atingiu o limite de claro, ele não vai ultrapassar esse limite. Tá? Então, quando você faz uma primeira vez o clareamento e transforma, né, a coloração do seu dente numa coloração mais clara, esse tom mais claro, ele é o limite da coloração que a gente atinge com o seu processo de clareamento. Então é muito comum pacientes voltarem de clareamento, fazerem uma segunda repetição, não ficarem satisfeitos após a segunda repetição, porque não notaram tanta diferença, tanto intervalo. E aí sim, alguns pacientes acabam fazendo lente de contato como uma opção definitiva de mudança de cor. Eu faço o clareamento ou já coloco as lentes de contato? Essa indecisão entre fazer lente ou fazer clareamento é uma decisão muito difícil, realmente. O paciente que não entende do assunto, ele acha muitas vezes que uma ferramenta é a melhor solução para a vida dele, sem conhecer profundamente qual é essa ferramenta. Então, muito comum o paciente tomar a decisão errada, procurar um profissional, às vezes, que se deixe vender pelo resultado que ele quer, afinal de contas é o que ele quer, ele não está fazendo nada de errado, mas no final das contas não era o melhor tratamento para aquele caso. Então eu vejo, infelizmente, muitos pacientes fazendo, por exemplo, lentes de contato num caso que o clareamento resolveria. Atendi recentemente um paciente que fez lentes de contato em resina na boca inteira por questão de cor.
Ele fez todos os dentes, para que os dentes deles fossem mais claros. E pelo profissional que fez o tratamento, nem foi tentado um clareamento prévio. Então eu fui lá e removi toda a resina e fiz o clareamento. Adivinha se ele quis fazer lente de novo? Nunca mais. Em resumo, é assim, para você decidir entre lente de contato ou clareamento, o principal fator, né, decisivo para isso é o quanto de mudança você quer proporcionar para aquele caso. Tá? Então, se a sua dúvida é essa, né, a dúvida um clareamento vai trazer o resultado que eu quero, se pergunte se o formato do seu dente, se o posicionamento do seu dente, o tamanho do seu dente, a textura do seu dente está adequado. Se todo o conjunto está adequado, se a questão é só cor, primeiro tratamento de longe de eleição é o clareamento dentário.